Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Casando o Verbo. No dia de hoje nós faremos uma análise da capa da revista The Economist que está mostrando o mundo em 2026. Essa publicação, que é a principal publicação de economia do mundo, antevê, através da visão da classe dominante, aquilo que será o foco das atenções do mundo inteiro no ano seguinte. Eles publicam no ano anterior aquilo que eles creem que no ano seguinte será aquilo que tomará a atenção do mundo inteiro. Lembrando que, embora a publicação oficial da capa do mundo em 2026 só será feita em novembro, essa capa não é uma falsificação e não é criada por inteligência artificial. Nós vemos no site Media Kit, oficial da The Economist, que eles adiantam aquilo que eles estão antevendo para a publicação da capa. Pode ser que ela sofra algumas alterações, como pode ser que ela se mantenha integral, como eles estão mostrando aqui, né, nessa antecipação que eles estão fazendo. Então ela não é falsa, ela não é feita por inteligência artificial, ela apenas antevê aquilo que eles querem publicar para a capa de novembro. Então, observando aqui esses detalhes, nós conseguimos ver que eles estão, através daquele clássico globo vermelho que eles mostram, já não pela primeira vez, porque isso aqui já apareceu em vezes anteriores, aquilo que são várias espécies de janelas, onde eles colocam vários itens e personagens importantes que, na visão deles, farão parte daquilo que acontecerá no ano seguinte. Então aqui nós vemos o olho, representando a íris, um muro, uma flecha apontada para cima, teclas de máquinas, Elon Musk, a energia verde e o petróleo, uma mão com um raio, Putin, um punho direito erguido, Trump, a terra do espaço e moedas. Vamos começar analisando item por item. Para começar, esse olho. O olho talvez vocês não estão conseguindo ver com muita clareza, porque quando você aproxima a capa e ela ainda não é a capa oficial, você não tem tanta qualidade na imagem, mas a íris desse olho ela é semelhante a uma espécie de sol, é como se fosse um sol eclipsado. Esse olho, né, todo mundo já sabe, é um dos símbolos mais clássicos que nós analisamos aqui em nosso canal, faz uma referência ao olho que tudo vê, mas ele também faz uma referência a uma espécie de inteligência artificial tomando consciência, porque nós estamos em uma era em que a biometria e a análise da visão, a análise da íris dos olhos, é algo fundamental para o processo que eles estão trazendo, para a implantação dessa nova agenda que eles estão trazendo das moedas digitais. Então esse olho que se abre, ele dá a impressão de ser também o despertar da consciência, mas o despertar da consciência não da humanidade, mas da inteligência artificial. Então eu me pergunto se a singularidade não poderá acontecer já no próximo ano. A próxima imagem aqui mostra um muro. O muro ele tem uma representação muito ampla. Então a gente vai trazer algumas das possíveis interpretações. Ele, em primeiro lugar, mostra aquilo que o mundo está vivendo. O mundo está se dividindo mais uma vez, né? Então nós podemos interpretar isso como as barreiras que estão sendo colocadas entre os países, né? As divisões que nós estamos vendo no mundo. Nós também já vimos no passado que muros representam a repressão, vide o Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha no meio. Então a Alemanha Oriental, governada pela União Soviética, e a Ocidental pelos países aliados. E essa repressão ela também pode representar a censura, quer dizer, você não pode mais avançar a partir daqui. O mundo ele está se fechando, né? A liberdade de expressão dos povos está sendo fechada. E também pode representar novos fechamentos, como nós vimos acontecendo lá no ano de 2020. Lembram quando começaram os fechamentos no mundo inteiro? Esse muro já apareceu na capa do O Mundo em 2025, dessa mesma revista.
né? E isso nos leva a crer que é a continuidade daquilo que a gente via acontecendo em 2025, mas que começou com intensidade já nesse ano. Quer dizer, o fechamento do mundo, a divisão do mundo, um muro entre os países. Houve um momento em que o Papa anterior, disse que nós deveríamos construir pontes e não muros, ou seja, conectar o mundo inteiro numa espécie de globalismo total. Então o muro divide e as pontes unem. E nós estamos vendo aqui um muro de tijolos. Nós vemos lá nos anos de 2020, 2021, essa aqui é uma capa de 2025 ainda, né? Os fechamentos por conta do flagelo, que nós mostrávamos o mundo. Então talvez nós estejamos vendo aqui o mundo, ou melhor dizendo, a parte oriental do mundo com uma parte do ocidente sendo fechada novamente. Aqui à esquerda vocês veem a seringa, nós vemos aqui dois números, o número 1 e o número 2. Então, se o mundo em 2025 não se fechou, passou-se um ano. Talvez no número 2, o mundo em 2026 se feche, mas não exatamente no início do segundo ano, mas alguns meses para baixo, porque veja só, há um espacinho. Será que eles estão sinalizando um novo fechamento por conta de um novo flagelo lá por meados de 2026, justamente no mês de junho, que nós anunciamos para vocês aqui, que estava sendo sinalizado também um câmbio, uma troca das moedas. Vocês lembram do vídeo aqui, né, da troca da grande crise, do crash de 6 de 2026, que a The Economist está sinalizando? Então, será que já em 2025 eles estavam adiantando isso para nós? Bom, a próxima capa mostra uma flecha. Essa flecha, ela está apontada para cima, então ela mostra um sinal de que o mundo seguirá adiante e em frente, acima e adiante. Nós estamos vendo o que progredindo no mundo? Basicamente, o progresso tecnológico. Em todo o resto, nós estamos nos fechando, nós estamos voltando atrás em muitos dos passos que foram dados adiante. Então, esse mundo globalizado não está seguindo acima e adiante. O que está seguindo acima e adiante são a tecnologia, o progresso para a implementação de moedas digitais, o progresso da inteligência artificial, a substituição do homem pela máquina. Então, isso me faz lembrar Babel, porque em Babel havia um homem que usava uma flecha, que se chamava Nimrod. Ele apontava a flecha para cima e disparava contra o céu, se opondo a Deus. Ele era um líder e um símbolo de uma revolta e de uma oposição a Deus. Inclusive, há uma frase que diz que Nimrod era um caçador poderoso diante de Deus. Não que ele era admirado por Deus, mas como que ele se opunha ao Criador, né? Então, essa flecha pode ser a representação da subida dessa grande Babel tecnológica, né, do avanço, como algo que vai se opondo contra a determinação ou os planos do Criador. Essa próxima janela que está na capa da The Economist mostra teclas de máquinas. Isso aqui tem uma possibilidade de uma interpretação também bastante ampla, né? Porque se nós analisarmos a janela anterior que mostrava a flecha, ela falava também do avanço da guerra, porque flecha é um símbolo de guerra. Agora, esses códigos, ou melhor, essas teclas de máquinas de escrever também simbolizam algo que se conecta com a guerra. Basta que nós busquemos, por exemplo, essas imagens aqui. Isso aqui são todas teclas de máquinas. Isso aqui fala de um filme chamado Jogo da Imitação, que era um filme que mostrava um gênio, né, que fazia a decodificação de mensagens criptografadas durante a guerra, e com essa decodificação ele conseguia fazer com que as mensagens que o inimigo estava passando fossem então decifradas. Então isso também pode representar a criptografia, né? Então, não só a criptografia dos homens transmitindo mensagens uns para os outros para que o inimigo não possa observar, mas também as máquinas começando
a tomar consciência. Veja que eu falei sobre isso lá na primeira janela, onde eu mostrava o olho da inteligência artificial tomando consciência, e em elas tomando consciência, começando a passar códigos de uma inteligência artificial para outra que o ser humano não consiga decifrar. As máquinas contra os homens, as máquinas controlando os homens, e também controlando a liberdade de expressão e reescrevendo, veja que isso aqui são teclas de máquina de escrever, reescrevendo a história mundial, porque agora nós estamos cada vez mais dependentes das informações que estão na internet. E quem garante que essas informações são verdadeiras? Uma outra janela que aparece é do próprio Elon Musk, que é o grande criador desse poder tecnológico. Inclusive, ele é a representação da tecnologia, porque ele desenvolve tecnologia, ele é um dos principais desenvolvedores da tecnologia, ele é um homem de muito poder, ele consegue ajudar a eleger um presidente, se não é o grande responsável, como ele mesmo diz. Ele tem um grande poder econômico e ele não só une tecnologia, como ele une comunicação, porque ao mesmo tempo em que ele cria coisas como o Neuralink, ou o SpaceX, ou qualquer outra coisa que você pode imaginar no ramo da tecnologia de gadgets, mas ele também é o criador do Twitter. E agora, então, ele tem uma grande ferramenta nas mãos, que é o X, né? O antigo Twitter, que ele quer transformar na ferramenta de tudo. Inclusive, ele colocou ali dentro uma inteligência artificial chamada Grok. Então, talvez nós estamos vendo aqui uma era, né, antecipada do ano de 2026 com mais avanço espacial e mais avanço tecnológico. Né? Tudo isso representado na figura dele, mas não sendo só ele o único responsável por isso. Essa próxima janela mostra a guerra que está acontecendo entre a energia verde, e aqui nós temos um raio representando a energia verde, e a antiga energia do petróleo, representado pela imagem do lado direito. Então veja que isso aqui está central. Se nós pegarmos, vamos pegar aqui a capa principal, é uma das imagens centrais, ela e Putin, que nós vamos analisar depois aqui com vocês. Então vai estar no centro das discussões do mundo qual o padrão energético que nós vamos utilizar. Lembrando que Trump fez um discurso muito duro contra a energia verde, dizendo que a Alemanha, por exemplo, estava sendo enganada com aqueles grandes moinhos que precisavam ser subsidiados e gastavam muito mais do que produziam em energia, enquanto que o Brasil está fazendo planos aí de talvez ser um dos grandes compradores de energia ou de meios de produção de energia verde da China, que foi algo que o Trump criticou também. A próxima janela mostra um segundo raio. Veja que lá nós vimos o primeiro raio na janela do petróleo e do raiozinho, né? E aqui nós vemos um segundo raio. Então é um zig mais um zig, como se fosse um SS. Só que aqui nós vemos uma mão direita com o raio. O raio, ele é símbolo de força, ele é símbolo de poder artificial. Lá na comunidade, ou melhor, nas lives fechadas que a gente faz para vocês, que são as lives exclusivas para assinantes lá nas quartas-feiras às 4h30 da tarde, a gente já falou várias vezes sobre o demônio elétrico, que é uma metáfora para um deus, né, que supostamente controlaria a tecnologia. E isso aqui mostra uma junção, né, das trevas com a luz. Nós vemos parte da mão em trevas, em sombras, pintada com uma tinta preta, e parte dela iluminada. É como se fosse também uma integração do pó da humanidade, quer dizer, do barro, com o ferro, quer dizer, com o poder da energia das máquinas. Então é como se fosse uma fusão, uma integração homem-máquina. Então é como se fosse a marca da besta na mão direita, o segundo zig, a marca do Deus que controla a energia. Será que no ano que vem nós estaremos vendo a fusão do homem com a máquina, aquilo que foi profetizado há muito tempo atrás? A próxima janela mostra Putin. Isso coloca Putin também no centro do globo, como eu mostrei para vocês, mostrando que a Rússia continuará sendo protagonista daquilo que vai acontecer no ano que vem. Então, muito possivelmente,
a OTAN vai continuar pressionando, a Rússia vai continuar pressionando e talvez, como nós interpretamos, talvez a OTAN entre definitivamente na guerra contra a Rússia. Lembrando que essa janela está dentro de um globo. Então isso pode acabar envolvendo o globo inteiro, o mundo inteiro, com Putin no centro do protagonismo. Ele não está com uma feição alegre, ele parece um pouco cansado nessa imagem aqui. É como se ele estivesse, então, fazendo isso de uma maneira resignada, né? A próxima janela mostra uma mão direita erguida. Perceba que aquela mão que tinha o raio também era a mão direita. E aqui é uma mão direita, um pulso direito erguido. Isso mostra uma revolução de direita. É uma revolução anti-Estado. É diferente daquela revolução que nós víamos, ou melhor, da capa que nós víamos lá em 2025, para o mundo em 2025, que o punho erguido era o punho esquerdo. E por que essa diferenciação? Porque agora quem está no poder no mundo, né, quem está protagonizando as coisas que estão acontecendo no mundo é a direita. Então veja o que está acontecendo em Israel, veja o que está acontecendo na Europa, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, quem é que está no poder. Isso nos mostra, por exemplo, por que tantas revoluções anti-Estado, como as revoluções da geração Z, aconteceram lá no Nepal, por exemplo. E se você for observar, todas essas revoluções que estão acontecendo são anticomunistas, são anti-esquerda, são anti-Estado. Então eles estão sinalizando aqui que isso vai continuar, o poder da direita vai continuar crescendo em 2026, antagonizando aquilo que foi o poder da esquerda, representada por esse punho esquerdo, até o ano de 2025. Então, mais uma vez aqui, a mão direita erguida, né? Antes marcado ali pelo raio na mão direita, agora pelo punho direito erguido. Isso aqui também lembra o punho de Baal, né, que pode ser tanto da esquerda quanto da direita. Aqui nós vemos Trump, mais uma vez, que é o representante maior da direita mundial atual, representando, também erguendo a mão direita e apontando para cima e para frente, mais ou menos como naquela flecha, né? Embora que ele não esteja apontando para os céus, ele aponta com a mão direita. E ele está aqui com o olho dele, um deles tampado, o que lembra aquela história do olho que tudo vê, o olho de Horus, né? Ele está com as feições diferentes da de Putin, ele está com as tensões tensas, isso indica que o mandato dele será tenso ainda em 2026, porque provavelmente ele continuará tendo de tomar decisões fortes que vão também implicar em reações muito pesadas, muito fortes. Veja o que está acontecendo nesse momento com essa questão da China, por exemplo. Mais uma vez, né, com novas ameaças de tarifas por conta das terras raras. Então o Trump também vai continuar protagonizando e empurrando aqui, veja, o mundo à direita e adiante dentro dessa visão da direita. A próxima imagem mostra a Terra vista do espaço. Isso fala de aquilo que nós já falamos para vocês, que é aquela representação do Elon Musk, do mundo olhando mais para o espaço, falando em conquistas espaciais, falando talvez em geopolítica espacial. Nós já vimos que o Trump, no primeiro mandato dele, e por isso ele está aqui ao lado da Terra vista do espaço, no primeiro mandato dele ele cria uma força militar espacial. E aqui me parece que essa linha que nós vemos aqui, bem levezinha, bem levemente desenhada, representam os satélites. Hoje o ser humano fala até mesmo em mineração espacial, mineração lunar. Então os olhos do mundo estão se voltando mais para o espaço no ano que vem, segundo a visão da The Economist. Por fim, essa última janela mostra moedas. Nós estamos em um processo inflacionário, aqui mostra o número 5, talvez numa referência ao câmbio do ano de 2025 para o ano de 2026. Ele é um 5 estilizado, que levemente lembra o número 6 também. E nós vemos moedas ao fundo cujo número não é identificado, elas estão iluminadas. Então nós estamos num momento de câmbio, de troca de moedas, onde
a moeda digital vem para substituir a moeda física, como nós já mostramos em vídeos anteriores aqui nesse mesmo canal. Quem não assistiu, eu recomendo que faça uma revisão dos últimos vídeos que a gente fez, porque nós estamos entrando em uma era de rastreabilidade e controle cada vez maior. E por fim, essa é a flecha que aparece no globo, é uma flecha para a direita. Então é mais uma sinalização de que o mundo ruma para a direita. Então aqui eu de propósito deixei apenas o petróleo aparecendo, porque a direita ela é maior defensora do petróleo, porque o petróleo possibilita um progresso econômico maior, enquanto a energia verde ela tem um custo muito maior. Então ela representa uma ideia da esquerda, uma ideia que o Trump está abandonando, a energia verde, e mostrando aqui a escolha pelo petróleo. Então o mundo vai continuar rumando à direita, segundo a visão da revista The Economist. Então veja aqui nós temos a visão de tudo, né? Então aqui nós podemos supor que o olho que aparece também é o olho direito, assim como o olho de Trump é o olho direito que está aqui, é o punho direito, a mão direita, o mundo com a flecha apontada para o lado direito. Então nós podemos concluir que o mundo em 2026 continuará rumando para essas políticas de direita. Pessoal, isso aqui ainda não é a capa oficial, mas ela é uma antevisão, uma antecipação oficial da própria The Economist, como eu mostrei para vocês através do site que mostra o Media Kit da própria The Economist, como eles já fizeram em anos anteriores, eles estão fazendo agora. E nós vamos continuar acompanhando aqui, trazendo essas interpretações para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.